Essa é a questão mais difícil de regra de 3 composta. Ah, professor, se eu me deparar com uma questão desse tamanho, eu pulo logo. Não vai precisar mais. Eu vou mostrar que seguindo passo a passo não tem como errar esse tipo de questão. Eu sou o professor Rafael Santos e a minha missão é ajudar você a aprender matemática de uma vez por todas. O mais legal dessa questão é que além dela trabalhar todos os detalhes que a gente precisa saber para responder uma regra de 3 composta, ela também tem uma pegadinha que a maioria dos alunos erram. Então no final eu vou fazer a pergunta para você para verificar se você acertaria ou erraria. Então tem que ficar comigo até o final do vídeo, beleza? Então vamos lá responder essa questão. Logo de início, eu vou lhe dar uma dica que só por ela já vale o seu like. Então aproveita para dar o like, se inscrever no canal, porque aqui tem conteúdo de qualidade para você. Ah, professor, já me inscrevi, já dei o like. Qual é a dica que você tem para me dar? Antes de começar a resolver esse tipo de questão, comece pela pergunta. Então vamos lá analisar qual é a pergunta. O número de máquinas impressoras que o proprietário deverá comprar é... Qual é a pergunta? Máquinas. A pergunta é sobre máquinas. Então o que é que significa? Que eu vou iniciar colocando a grandeza de máquinas, que eu só vou usar a letra M, tá bom? Aí agora eu começo a questão. A maioria dos alunos começa lendo a questão e montando a tabela. Até pode, mas se você começar pela pergunta, vai te ajudar bastante. Agora que eu vou começar aqui e colocando as outras grandezas. Então vamos lá. Uma gráfica tem capacidade operacional para imprimir 12.500 livros. Então a próxima grandeza, livros, vou colocar aqui L de livros e vou escrever o número embaixo, 12.500. Continuando. De 120 páginas. Então a próxima grandeza, as páginas, vou colocar P de páginas e vou colocar o número 120, que é referente a essa grandeza. 120 páginas cada em 15 dias. A próxima grandeza, dias. Eu vou botar D de dias e o número 15. Utilizando 4 máquinas, eu não vou colocar M aqui, porque você já sabe, foi o quê? Foi a nossa pergunta. Então, o M já tem, só vou colocar o número 4 aqui. Vamos continuar. 4 máquinas impressoras iguais e trabalhando 8 horas diárias, a próxima grandeza, H de horas. H e vou colocar o número 8. Terminamos a segunda linha, né? Agora vamos preencher a terceira linha. Lembrando que sempre a gente está montando uma tabela que possui 3 linhas. Você não é obrigado a fazer ela. Por quê? Porque demora um pouco para criar a tabela. E o tempo é nosso inimigo na nossa prova, não é verdade? Por isso que eu recomendo fazer assim mesmo, do jeito que eu estou fazendo, tá bom? Vamos continuar a leitura aqui. 8 horas diárias. Paramos aqui, né? Tendo recebido uma encomenda de 18.000 livros, então 18.000 eu vou colocar na grandeza de livros, ó, aqui embaixo, 18.000. 18.000 livros de 150 páginas, ó, 150 na grandeza de páginas, 150 páginas cada, que deverão ser entregues em 24 dias. Cadê dias? Tá aqui, ó, colocar 24. O proprietário resolveu comprar mais máquinas impressoras iguais às já existentes na gráfica. Trabalhando 6 horas, agora eu vou colocar 6 aqui, trabalhando 6 horas diárias para o cumprimento da encomenda, o número de máquinas, aí chegamos na nossa pergunta, o número de máquinas impressoras que o proprietário deverá comprar é, sempre que a gente chega na pergunta, é a hora de utilizar o X. Sempre vai ter o espaço para a gente colocar o X, que é aquele número que a gente quer encontrar. A gente quer encontrar quantas máquinas serão necessárias, beleza? Então montamos a tabela. E aí agora, o que é que vamos fazer? Sempre que você montar a tabela, o próximo passo é analisar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Como fazer isso da forma mais fácil? Você não precisa analisar os números, tá bom? Tem alunos que ficam muito presos a esses números aqui e acabam se atrapalhando. Não precisa. Vamos focar apenas nas grandezas. Para mim é a forma mais fácil de fazer. Então, primeiro, coloca uma seta para cima, onde está a grandeza do X, e aí você vai relacionar a grandeza com essa grandeza, depois essa grandeza com essa, e assim vai fazendo, que é bem tranquilo. E a pergunta que vamos fazer é o seguinte: quanto mais máquinas vai produzir mais livros ou menos livros? Mais livros, não é verdade? Veja como é tranquilo. Quanto mais máquinas, mais livros, ou seja, está no mesmo sentido. De novo, agora eu vou fazer com páginas. Quanto mais máquinas, vai produzir mais páginas ou menos páginas? Mais páginas. Tranquilo, né? Agora vamos fazer com esse. Quanto mais máquinas serão necessários? Mais dias ou menos dias? Menos dias, concorda? Imagine que vamos produzir 30.000 livros.
Se eu comprar mais máquinas, o processo será mais rápido. Então, eu precisarei de menos dias. Então, ó, as setas são no sentido contrário. E aí, agora vamos analisar com a grandeza de horas. Quanto mais máquinas serão necessárias, mais horas ou menos horas? Menos horas também, né? Segue na mesma ideia de dias. Beleza. Agora eu já analisei quais são diretamente proporcionais e quais são inversamente proporcionais. Agora chegou a hora de montar a conta. Para montar a conta é bem tranquilo. Você vai transformar isso aqui em uma equação. Equação é o que tem uma igualdade, certo? Do lado esquerdo, você vai colocar o que tiver o x. Por isso que é interessante começar pela pergunta, porque já vai estar montado para você. O que é que eu vou colocar? 4 sobre x. Então, eu vou colocar aqui, 4 sobre x. Do lado direito, a gente vai colocar todo o resto sempre multiplicando. Porém, tem uma dica importante. Veja, eu não vou colocar aqui 12.500 sobre 18.000. Então, o que é que você tem que fazer antes? Simplificar. Sempre que você simplificar, vai ficar mais fácil a sua conta. Então, vamos lá. Ó. Eu tenho 0 aqui e tenho 0 aqui. Então, eu posso cortar esse com esse. Também posso cortar esse 0 com esse 0. E ainda dá para simplificar mais. Se aqui termina em 5 e aqui termina em 0, dá para dividir por 5. Então, ó, esse número eu posso dividir por 5 e esse número também. 125 dividido para 5 vai ficar 25. E 180 dividido para 5 vai ficar 36. Se você não souber de cabeça, monta a continha e divide que é tranquilo. Então, olha que legal. No lugar de trabalhar com 12.500, eu vou trabalhar com o número 25. No lugar de trabalhar com o número 18.000, eu vou trabalhar com o número 36. Vai ficar tudo mais fácil. Tem que fazer isso para facilitar a sua conta. Senão, vai virar uma conta absurdamente de grande, beleza? Aí eu coloco o sinal de vezes e vou fazer a mesma coisa com a outra fração. Como está diretamente proporcional, eu não preciso inverter nada. Olha, coloco no mesmo sentido. As que tiverem inversamente proporcionais, eu vou ter que inverter, tá? O que está embaixo eu vou colocar em cima, aqui, e o que está em cima eu vou ter que colocar embaixo. Por isso que temos que fazer aquela análise se são diretamente ou inversamente proporcionais antes de trazer aqui para a conta. Então vamos fazer a simplificação desse aqui agora. Aqui termina em 0, termina em 0. Então já pode cortar. Vou cortar esse 0 com esse 0. Qual é o número que divide 12 e também divide 15? É o número 3. Então eu vou dividir eles por 3. 12 dividido para 3, 4, vou jogar aqui. E 15 dividido para 3, 5, vou jogar aqui. Vezes, e vou fazer a mesma coisa com a outra fração. Qual é o número que divide 15 e divide 24? O número 3, não é verdade? Dá para dividir os dois números, porém, veja só, 15 dividido para 3 é 5. Eu vou colocar 5 aqui? Não, por quê? Porque são inversamente proporcionais. Eu tenho que inverter a ordem, colocar a seta no mesmo sentido dessas, é só inverter, entendeu? Então, 15 dividido para 3 é 5, mas como aqui é inversamente proporcional, eu vou ter que inverter. No lugar de colocar 5 aqui, eu vou colocar o 5 aqui no denominador, embaixo. Aí, ó, 24 dividido para 3 é 8, tá embaixo, né? Então, eu vou colocar em cima. É tranquilo, é só inverter, tá vendo? Colocar a multiplicação e vou fazer esse daqui também invertendo. Por quê? Porque é inversamente proporcional. Tranquilo, né? Qual é o número que divide 8 e divide 6? O número 2. São números pares, então eu posso dividir por 2. 8 dividido para 2, 4. Não vou colocar em cima, vou colocar embaixo. 6 dividido para 2, 3. Beleza, olha, como a gente já diminuiu os números, agora a preocupação é fazer essa conta. Do lado esquerdo, já está tudo bonitinho, né? Só é repetir. 4 sobre x. O problema é desse lado. Aí o que é que acontece? A maioria dos alunos, naturalmente, vão fazer como? Multiplicar o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. E pode. O problema é que você vai chegar em contas muito grandes. Imagine, você vai fazer 36 vezes 5, já vai dar um número muito grande. Aí depois vai pegar o resultado, multiplicar por 5 e depois multiplicar por 4. No denominador vai estar um número enorme. Está conseguindo entender qual é o raciocínio? Então o que é que você vai fazer? Vai simplificar. O segredo desse assunto é simplificar. E o mais legal é que quando temos uma multiplicação de várias frações, você pode simplificar o de cima com qualquer um de baixo, tá bom? Só não misture com esse lado aqui da igualdade. Estamos fazendo desse lado direito. Então, o 25 eu posso simplificar com qualquer um aqui de baixo. Então, olha, 25 eu posso simplificar com quem? Com esse 5. 25 dividido para 5, aqui vai ficar apenas o número 5. E aqui vai ficar o número 1. Agora veja que mais legal ainda.
Tá vendo que aqui tem o número 5 e aqui tem o número 5? Eu posso simplificar eles também. Posso dividir o 5 com esse 5 aqui. 5 dividido para 5, 1. E 5 dividido para 5, 1. Olha, já acabamos basicamente com esses números. 36 dá para simplificar com quem aqui de cima? Posso simplificar por 4, né? Porque 36 está na tabuada do 4. Então eu vou cortar 36 com o 4. O 4 vai ficar 1. 4 dividido para 4, 1. 36 dividido para 4 vai dar 9. Aí eu coloco 9 aqui, ó. Dá para simplificar ainda? Vamos ver? Então, ó, veja, 8. Dá para simplificar o 8 com quem aqui? Dá para simplificar com 4. Então, vou simplificar. Simplifique o máximo que der. Cuidado para não se atrapalhar, tá bom? Então, olha, eu vou simplificar agora esse 8 com esse 4. Dividindo por 4. 8 dividido para 4, 2. E 4 dividido para 4, 1. Quem mais dá para simplificar aí? Você está conseguindo perceber? Eu tenho 9 aqui e tenho 3 aqui. Posso simplificar eles também. Vou dividir o 9 com esse 3 aqui. Vou dividir por 3. 9 dividido para 3 é 3. E 3 dividido para 3, 1. Veja que legal, olha. Toda aquela conta a gente encerrou só simplificando. Agora eu vou multiplicar apenas os números que sobraram. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. E 2 vezes 1, 2. Olha, aqui no numerador ficou 2. Embaixo, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. No denominador ficou 3. Apenas isso. Ah, professor, mas você simplificou demais aqui e eu não consegui acompanhar esse raciocínio. Não precisa simplificar tanto, tá bom? Eu só estou mostrando que é possível. Se você simplificar apenas uma vez, já vai ajudar. Vamos supor que você simplificou 25 com o 5 e o 36 com o 4. Apenas isso. Já vai ajudar porque os números diminuíram. Agora, se você fizer até o máximo possível, aí que vai ficar melhor ainda. Conseguiu entender? Não é uma obrigação, mas vai ajudar na sua conta. Porque, basicamente, eu fiz tudo isso aqui sem recorrer a números grandes. Vai fazendo tudo de cabeça. Outra coisa que dá para fazer de cabeça é esse finalzinho aqui. E essa dica só tem aqui nesse canal. Por quê? Todos sabemos que aqui a gente tem que fazer o cruz-credo, multiplicação cruzada. Mas eu já ensinei uma dica que é muito boa, que é você perceber o que aconteceu daqui para cá. Ó. Do 2 para o 4, o que foi que aconteceu? Houve uma multiplicação por 2. Então aqui tem que acontecer exatamente a mesma coisa. O x tem que ser 3 vezes 2. No caso, x vai ser igual a 6. Acabou, veja que tranquilo, né? Agora, se você quiser fazer a multiplicação cruzada, também vai dar certo, vai chegar em x igual a 6. Aqui é só uma dica a mais para você resolver esse tipo de questão, tá bom? Agora sobre a pegadinha que eu comentei com você no início do vídeo. Vamos supor que essa questão tinha alternativas, tá? Então estava assim, letra A, 2, letra B, 4, letra C, 6 e letra D, 8. Tá, lembrando que aqui o valor de x está referente à máquina, certo? Que era ali a grandeza que estava faltando, máquinas. Então, qual era a alternativa que você iria marcar se tivesse essas opções? Veja, a gente calculou, encontrou x igual a 6. Aí tem letra A, 2, letra B, 4, letra C, 6, letra D, 8. Aí vem um aluno e pensa, poxa, já fiz o cálculo, encontrei 6, vou marcar essa daqui. E aí está errado. E por que está errado? Por causa da pergunta. Então veja como funciona. Qual é a pergunta? O número de máquinas impressoras que o proprietário deverá comprar é... A pergunta é quantas máquinas ele vai precisar comprar. Só que ele já tinha o número, ele precisa de 6 máquinas para conseguir realizar aquela tarefa. Porém, ele já tinha 4, ou seja, ele só vai precisar comprar 2 máquinas. O gabarito seria a letra A. Então pode acontecer de você resolver todo o cálculo corretamente, mas no final errar a questão por uma falta de atenção na pergunta final, tá bom? Então tome cuidado para não acontecer esse tipo de coisa que é muito frequente. Espero que tenha gostado do vídeo. Como eu falei, esse é o caso mais difícil de regra de 3 que você pode se deparar. Por quê? Porque tem grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Também os números são bem grandes. Então, o que é que você tem que fazer? Montar a tabela, analisar quais são diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Na hora de montar a conta, lembrar de inverter as que foram inversamente proporcionais e o mais importante, simplificar antes de começar os cálculos.
Se simplificar, tudo fica mais fácil. Se você não entendeu a parte de simplificação, eu vou deixar o link aqui na descrição e também aqui para você ser encaminhado. Lá eu expliquei o passo a passo, quando é que divide por 2, quando é que divide por 5, quando é que divide por 3. Então, se você não entendeu algum desses processos, assista esse vídeo que vai valer a pena, tá bom? Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as novidades que eu vou postando aqui. E muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Até a próxima, um forte abraço.